Bom dia, irmãos em Cristo Jesus. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu venho através desse vídeo percorrer com vocês um caminho que o Senhor Jesus, Ele me conduziu para que eu chegasse nesse momento até a vida dos corações de cada um de vocês, como uma instrução, uma advertência, um mapa, na verdade. O Espírito Santo me mostra um mapa. Porque os filhos de Deus, Ele não nos deixa sem direcionamento. Deus, Ele não nos deixa sem uma bússola, um norte. Então eu venho nesse dia chamado hoje, 19 de janeiro de 2025, para mim, em primeiro lugar, porque Deus fala extremamente comigo nesse momento. Ele também está aqui para me instruir e maravilhosamente usa a minha vida para compartilhar com vocês também essa instrução. Meus irmãos, porque eu me lembro nesse exato momento que quando Deus se revela para Salomão, porque o nosso pai, ele gosta de prescrutar, ele gosta de analisar, ele gosta de saber o que há verdadeiramente no nosso coração. Então ele pergunta para Salomão o que é que ele mais queria. Para ver o que havia naquele coração diante daquela bênção que era a continuidade do reinado de Davi, aquele segundo o seu próprio coração, coração de Deus. E ao invés dele pedir riquezas, ao invés dele pedir a vitória sobre os inimigos, ele veio a pedir sabedoria. Gente, a sabedoria, ela consiste numa arma, uma arma que nós precisamos ter todos os dias da nossa vida para nos conduzir neste mundo tenebroso. Mundo em que a palavra de Deus diz que jaz no maligno. Porque o Senhor Jesus, Ele nos chama todos os dias, desde o nascer do sol ao pôr do sol, a estar com Ele, a procurar por Ele, a entender quem é Ele. Porque Ele não nos quer dominados. Ele não nos quer obrigados a amá-lo. Não. Ele quer o nosso pensamento, Ele quer o nosso sentimento consciente de por que o amamos. Então, Ele quer que nós sejamos maduros, conscientes do que pensamos, do que sentimos, por Ele, com Ele, para Ele, nas nossas vidas. Então, é por isso que Ele se utiliza de pessoas como eu e de tantas outras para falar, para entender, para chegar até os corações sedentos, porque há muitos corações sedentos. Então ele me deu essa palavra, me deu várias palavras, eu vou passar, vou caminhar com vocês hoje. E eu peço a vocês que estão necessitando, que estão sedentos de conhecer, de querer, de saber quem é esse Deus Todo-Poderoso que salva, que cura, que liberta, que é amigo, que é marido, que é companheiro e que é o nosso amigo íntimo, o único em que devemos verdadeiramente confiar, porque Ele nos quer maduros o suficiente
para que dentro da vida nós não percamos as nossas bênçãos falando demais, colocando a nossa vida diante de ouvidos, olhos e mãos perversas, como Sansão fez, colocando o segredo de Deus, que Deus havia com ele desde o seu nascimento, nas mãos de Dalila. Que Dalila não é aquela pessoa distante, o perseguidor no trabalho, alguém que fala de você lá fora. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós temos que ter sabedoria dentro da nossa própria convivência mais íntima. É isso que dá maturidade e sabedoria, inteligência emocional na alma e no espírito. Então eu venho com vocês, através da autoridade, do nome do Senhor Jesus, da sua palavra, de Ezequiel 48, versículo 35, diante deste monte, o Senhor está aqui, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco, Jeová chamar. Diante desse monte em que Deus chamou, eu estou aqui com você, eu sou com você. Eu determino que esta unção da presença de Deus possa alcançar a todas aquelas vidas, os filhos e as filhas do Senhor, que chegarem até este vídeo para compreender a sabedoria da convivência no âmbito familiar e em todos os locais onde nós exercemos a presença de Deus nas nossas vidas. Então, Deus, ele me trouxe aqui, nesse exato momento, para falar com vocês a respeito de Jeremias. Então, eu vou iniciar com vocês essa caminhada através de Jeremias. Quem foi Jeremias para Deus? Quando Deus encontrou Jeremias, ele já era um homem maduro? Ele já tinha uma ampla consciência de quem era Deus? Será que Deus, quando nos encontra, ele nos quer completamente perfeitos? Não. O nosso papai, ele vai nos capacitando, vai dando oportunidade para nós, para que nós possamos avaliar quem nós somos, onde estão os nossos erros, onde podemos melhorar. Isso se chama o quê, meus irmãos? O vaso nas mãos do oleiro. E não é qualquer oleiro, não. É aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que nos chama desde lá. Não temam o processo do oleiro, meus irmãos, não temam. Porque para vivermos o nosso propósito diante de Deus e vivermos esse propósito de maneira abençoada, íntegra, completa, temos que passar pelo processo do aprendizado, o processo do autoconhecimento, o processo de saber quais são as nossas vantagens, quais são as nossas desvantagens. Isso dói. Nós somos confrontados conosco mesmo para sabermos o que há de mais mesquinho
dentro de nós mesmos, para que possamos fazer a diferença lá fora, dentro do nosso âmbito familiar, como também lá fora. Porque o homem vive em sociedade e nós temos que viver com Deus de maneira íntegra, absoluta, sabendo quem nós somos. Há espinhos, meus irmãos, há adversidade, há. Mas nós não podemos nos tornar marionete nas mãos do inimigo que controla nossos pensamentos, usando pessoas contra nós, pessoas que amamos, pessoas lá de fora. Nossos sentimentos não é para estar nas mãos de Satanás, não. Nossos sentimentos, nossos pensamentos têm que estar nas mãos de Jesus, embasados na sabedoria do autoconhecimento com Ele, para Ele. É por isso que aqui, em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias conta, é ele quem está contando. A palavra do Senhor veio a ele, veio até ele, assim como essa palavra, meus irmãos, veio até a mim e Deus está me usando para levar essa palavra até vocês. Porque Deus quer sarar, quer curar, quer libertar, quer fazer de pessoas feridas, pessoas saradas, para que essa cura também alcance outras vidas, para que não sejam mais manipuladas e, especialmente, não deixemos mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nas mãos de ninguém, nem de pessoas próximas, nem de pessoas longe. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o tesouro do nosso coração, ele tem que estar guardado na presença de Deus. Então Jeremias disse, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Olha aí, gente. Ele nem sabia que ia nascer. Mas Deus já sabia quem ele era. E o que ele queria que ele se tornasse na presença do próprio Deus para atingir o propósito de ser profeta às nações. Mas foi de um dia para a noite? Não. O processo foi doloroso. E nós vamos caminhar entendendo tudo isso. Mas eu disse, como nós dissemos muitas vezes, né? Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse a Jeremias, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar,
despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então, o dono do poder, da unção, da autoridade é do Senhor. E ele designa esse propósito, essa unção, de acordo com os desígnios, o crivo dele. O crivo não é nosso. Eu sou muito jovem, eu não sou para isso, eu não sei falar. Sim, temos as nossas limitações, mas o Deus que nos criou, quando nos escolhe, Ele vai nos capacitando, nos instruindo, nos abençoando com unção, poder e autoridade da parte dele. E isso em tudo que diz respeito à nossa vida, seja como mãe, como dona de casa, como profissional, como líder na igreja, em todas as áreas da nossa vida e também com relação ao reino do Espírito. Quando Deus nos usa para alcançar outras vidas através do seu poder, gerando cura, libertação e direção na vida das outras pessoas. Mas tudo isso, meus irmãos, é processo de renúncia, de rotina diária de oração. É um processo onde você realmente precisa de uma transformação, de uma metanoia para viver o propósito com Deus. E aqui, diante desse processo, chegamos no ponto que eu quero falar com vocês. Jeremias, capítulo 18. O vaso que somos nós na mão do oleiro. Mas antes de chegar dentro do processo do vaso para atingir o objetivo que é se tornar instrumento nas mãos do Senhor, nós vamos passar por provas, por dificuldades, por advertências, conhecimento. Quando Salomão pediu sabedoria ao Senhor, o Senhor deu sabedoria, discernimento extraordinário, conhecimento abrangente sobre todas as coisas. E o admirou porque Deus não viu no coração dele ganância de riquezas, de vitórias, mas o entendimento que ele precisava, o que vinha dentro do coração dele, era ele não ter condições de ser tão digno quanto Davi havia sido para conduzir aquele povo. Então Deus deu a ele a capacidade da sabedoria para que ele se sentisse seguro para reinar sobre aquele povo, sobre o povo de Deus. Então Deus quer nos capacitar para reinarmos com segurança íntima, interior, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, onde o nosso reino alcança.
para não nos tornarmos vítimas das astutas ciladas do demônio contra os nossos sentimentos. Então Deus chega nesse momento para mim e para você para nos advertir, porque antes dele chegar para nós com poder, autoridade e unção e nos capacitar para receber dele cada vez mais o que nós pedimos diariamente a ele, as bênçãos que só pode vir das mãos dele, porque só ele tem para dar, sem nos capacitar para manter esta bênção, para manter esta unção, para manter essa autoridade livre do ladrão. Porque o diabo, ele não pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus nas nossas vidas, quem impedirá? Mas ele pode manipular pessoas que não têm o conhecimento de Deus ainda, que ainda não têm compromisso com Deus, para nos atingir emocionalmente. E aí derrubar o guerreiro dentro do campo de batalha. E foi para isso que Deus me conduziu até aqui. Me fazendo caminhar com vocês, meus irmãos, até aqui, para todos aqueles que estão nesse processo do vaso nas mãos do oleiro, para receber de Deus a promessa, a bênção, a missão. Mas ele quer nos advertir para que nós montemos guarda, vigilância, sabedoria, conhecimento, discernimento da nossa fortaleza interior. Ele não quer nos tornar sensíveis aos ataques do inferno, porque os ataques do inferno virão. Ou você acha que o diabo vai ficar de braços cruzados, vendo Deus lhe abençoar, lhe tirar dos cativeiros? Ele vai investir. E muitas das vezes ele usa pessoas que nós amamos, pessoas a quem nós temos sentimentos para nos paralisar. Então Deus quer nos amadurecer para que sabemos blindarmos com sabedoria. Só um minutinho, meus irmãos.